Boa noite, que bom estar aqui com você mais esse dia, meditando e compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero deixar o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo do 14 ao 16, que diz assim a grandiosa palavra do Senhor: E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Esse capítulo de Gênesis, versículo 26, do versículo 14 ao 16, mostra que os filisteus invejam a Isaque. Por causa da inveja, os filisteus eles entulharam os poços de Abraão, seu pai. Eles mexem naquilo que é do pai, Abraão, para tocar no filho, que é Isaque. Eles entulham os poços para tocar em Isaque. Muitas vezes o diabo ele cria situações onde ele toca em pessoas que nós amamos para tentar nos tocar. O foco dos ataques não é Abraão, seu pai, e sim seu filho Isaque. Até porque seu pai ele já havia falecido. Eles tocam no poço do pai para atingir o filho. Muitas vezes o diabo se levanta e toca no seu filho para te atingir. Muitas vezes o diabo se levanta e toca no seu marido para te atingir. Toca na sua esposa para te atingir. Toca nos teus bens para te atingir. Muitas vezes o inimigo se levanta, toca nas pessoas que estão próximas só para te tentar, só para te atingir. Da mesma forma que entulharam os poços de Abraão para atingir Isaque. Muitas vezes o diabo cria esse tipo de situação para nos parar. Muitas vezes o diabo cria esse tipo de situação para nos destabilizar, para nos parar, para nos fazer desistir. Assim ocorreu com Isaque na sua trajetória. E assim ocorre em nossas vidas. Mas tem um detalhe aqui. Isaque não tinha só os poços que ele havia herdado de seu pai Abraão. Além dos poços que Isaque tinha herdado de seu pai Abraão, ele tinha a fonte,
que ele havia herdado do Pai Celestial, a fonte de Jesus, a fonte do Espírito Santo. Tamparam os poços, mas não secaram a fonte. Podem entulhar os poços, mas não podem secar a fonte. Foi o que aconteceu com Isaac. É o que acontece, ocorre na minha e na sua vida. Podem entulhar os poços, mas não podem secar a fonte. Podem entulhar os poços, mas não podem impedir o propósito. Rasgam a túnica, mas não levam a promessa. Lançam José na prisão, mas não levam a promessa. Acaluniam José, acusando ser um abusador, mas não levam a promessa. Mentem sobre José, mas não levam a promessa. Jogam José dentro de um buraco, na cisterna, mas não levam a promessa. Entulham os poços de Isaac, mas não levam a promessa. Expulsam Isaac de Gerar, mas não levam a promessa. Enquanto homens brigam por causa de poços, nós carregamos dentro de nós a fonte. Enquanto tem gente brigando por portas, por chaves, por poços, nós temos o dono da fonte. Nós temos a fonte dentro de nós. Entulham os poços, mas não secam a fonte. Podem até entulhar os poços, mas não podem impedir o propósito. Entulham os poços, mas não secam a fonte. Entulham os poços, mas não impedem a promessa. Você está marcado pela promessa. O segredo não está na terra, no poço. O segredo está na promessa que está sobre você. O segredo está na promessa que está sobre mim. Na palavra que foi liberada sobre mim, na palavra que foi liberada sobre você. Aí está o segredo. O segredo está na fonte que está dentro de mim e de você. Entulham os poços, mas não secam a fonte. Podem até entulhar os poços, podem sempre entulhar os poços, mas nunca podem secar a fonte que há dentro de mim e de você. Deixe essa palavra para meditação, reflexão e ponderação. Deus te abençoe e uma excelente semana. Até o próximo vídeo. Abraços.